Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um autovlog com uma pergunta de um inscrito que eu acho ultra relevante e que eu acho que algum dia eu já fiz algum vídeo falando disso, mas não foi específico disso. Eu acho ele muito importante para quem quer ter um PSA com motor 2.0 ou THP Flex. A questão do inscrito era a seguinte: eu compro eu não sei se era um 308, um 408, um C4 Lounge, mas vai valer para os três carros, com um motor 2.0, como esses carros tiveram, ou com um THP ou THP Flex. Eu vou falar de tudo, tá? Vamos falar das caixas que esses carros tiveram, disponíveis aqui no Brasil, falar um pouquinho a respeito da história do motor 2.0, que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Eu nem sei se eu tenho algum teste do 308 2.0, que é muito gostosinho, tá? Não é um THP, mas é muito gostosinho. A gente vai falar disso tudo. AL4, tá bom? Então fiquem até o final desse vídeo, que a gente vai falar se vale ou não vale a pena. E para quem vale a pena um THP, para quem vale a pena um THP Flex, e para quem vale a pena um EW10, que é o motor 2.0 aspirado. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo para vocês. Se vocês já são... Eu esqueci o carro aberto na garagem, ou seja, meu carro dormiu aberto. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre temos diversos... A gente fala a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Eu vou abrir aqui o capô do meu carro para a gente conversar melhor a respeito de mecânica, né? Se você está procurando algum conteúdo específico de algum carro, verifique a área das playlists, lá nós temos diversos carros que foram ou que ainda são meus no seu uso cotidiano, como esse 308 verifique HP Flex aqui, que vai servir de personagem para a gente falar a respeito desse vídeo. Então, o inscrito ele me questionou principalmente a respeito dos valores de manutenção, né? Se valia a pena ou não valia a pena pegar um THP, se era muito mais caro que o 2.0 e para quem aquilo vale a pena. Então, bom, o EW10, aquele motor 2.0, que era utilizado no 308, no 408, no C4 Lounge, ele chegou aqui no Brasil na década de 90, né? Chegou junto com ZX, Xantia, Xara. Muita gente vai falar ZX, você ficou maluco. Não. Aquelas versões de 168 cavalos, vocês estão vindo certo. Em 1996, um ZX com motor 2.0 aspirado podia ter 168 cavalos. Ou 306, né? Apesar deles terem um código diferente, eles já são a base do motor EW10, né? Eles chegaram principalmente, aí eles foram evoluindo, chegaram muito no 406, eu falei do Xantia, o C5, né? Ali no início dos anos 2000, e começou a ser produzido aqui no Brasil em 2000, com o advento da fábrica da PSA em Porto Real, no Rio de Janeiro, com a fabricação do Xara Picasso nacional. Nacional não, né? Sempre foi nacional o Xara Picasso, né? Ela chegou com 118 cavalos, era bem fraco, né? Quando a gente pensa na produção nacional, bem fraquinho. Ficou com essa potência ali até 2004. Em 2004, lançaram a versão do Xara Picasso com a L4, né? Com a transmissão automática. E aí ele ganhou uma atualização de software. É meio absurdo, só foi só uma atualização de software, um remapeamento, que o carro foi para 138 cavalos. Muita gente queria fazer isso na época, né, nos carros com 118 cavalos e não podiam fazer, né, e isso deu uma confusão danada. O tempo passou, a gente chega ali a 2006, a gente vai falar só da América Latina, chegaram as versões de 143 cavalos, 2006 para 2007, com o C4 VTR e o facelift do Citroën C5. O que é essa versão do EW10 2.0 com 143 cavalos? Ele passa a ter comando de válvulas variáveis na admissão,
né? Ele só tinha na admissão e foi assim até o final. Esses 143 cavalos ficaram como potência padrão para o 2.0, tá? Até a morte dele na Europa, que foi ali por volta de 2015, 2016. Enquanto aqui no Brasil, nós tivemos a versão Flex dele, que chega ali por volta do final de 2008. E aí nós temos um número muito expressivo para a época e até hoje, tá? O EW10, esse 2.0, ele passa a gerar 151 cavalos e 22 kg de torque. Até hoje, 22 kg de torque no motor 2.0 aspirado é um número excepcional. Ainda mais sem injeção direta, tá? Injeção comum, multiponto. Então foi muito marcante aquilo, tá? Aquela potência toda. O que atrapalhava um pouquinho aqueles carros na época era o AL4, que foi evoluindo com o tempo. Muito bem, por acaso até tem um amigo que pegou um C4 hatch Exclusive 2012, né? Com transmissão AT8, que é a versão evoluída do AL4, né? E com esse motor 2.0. Eu falei para ele, Guilherme dos Céus, você quer o carro? Ele tinha um Corolla anteriormente, né? Só que ele queria um carro mais seguro e tinha que ter, porque ele anda muito em estrada e tudo. O Corolla dele estava com 330 mil quilômetros, automático e tal. Ele testou diversos carros, ele gostou muito de um 408 Feline, né? Que é uma versão bem interessante do 408 das primeiras fornadas, né? Mas ele sempre foi apaixonado pelo C4, e aí ele achou um C4 Exclusive que o carro estava intacto, estava muito bem conservado, acho que 92, 93 mil quilômetros, e acabou optando por ele, né? E tá aí 6 meses. Nesse final de ano, o Guilherme andou, que a gente conversou, ele mora em Campinas, ele foi para perto do Paraná, ele foi e voltou com o carro, ele andou acho que uns 2 ou 3 mil quilômetros de uma vez só, tá? E tá lá, firme e forte. Mas eu avisei, Guilherme do Céu, você sabe muito bem que a L4 tem que trocar o óleo do câmbio do automático, né? Qualquer câmbio automático tem que trocar, mas o L4 é fundamental. Tá? E aqui a gente vai começar com o primeiro calcanhar de Aquiles do ZW10 até 2013, até 2013, que é sempre estarem acoplados à transmissão AL4. A transmissão AL4 não é que ela seja tenebrosa, como muita gente fala. Se ela for muito bem cuidada, fizer as trocas de óleos no tempo certo, ela não vai te dar pau. Ela dá pau por conta de dono porco. E o que mais tem é dono porco, né? É um tipo de caixa que ela não permite dono porco que não faz a manutenção no carro, ou dono com mau costume no câmbio, né? De ficar acelerando em subida para segurar o carro para o carro não voltar para trás, porque não sabe dirigir, né? Então é um tipo de transmissão que ela não permite esse tipo de coisa, e aí acaba abrindo o bico. Então você tem que ficar muito atento a isso até 2013. Nos modelos a partir de 2014, eles passam a vir com a Aisin AT6, que é o caso desse carro daqui, só que esse carro é uma THP, mas é a mesma transmissão do THP, é uma baita de uma transmissão. E nos modelos 2016, como é o caso desse carro daqui, eu não sei se é a segunda ou terceira geração da Aisin AT6, que agora não me recordo, mas ela é muito melhor. Ela é muito melhor porque ela força menos o conversor de torque, então quando você está com aquela rotação de stall parado com o carro, ele empurra um pouquinho menos, né? Isso economiza combustível, né? Economiza freio, e ela tem uma função interessante. Modelos até 2015, eles têm o modo esporte, modo manual e modo neve. No modelo 2016, esse modo neve morre e aparece o modo eco, que é um modo que modifica totalmente a parte de aceleração do carro, tudo, o trabalho da caixa, acoplamento de conversor de torque. Eu falei disso num vídeo há uns dias atrás, até porque eu fui fazer a comparação do consumo no modo eco e no modo normal. Mas o que interessa? Então, o Aisin é o melhor câmbio, então ele vem a partir de 2014. Não é que ele não precise de manutenção. A cada 50, 60 mil quilômetros você tem que trocar o óleo desse câmbio. Só que é um câmbio que ele permite dono porco, entendeu? Ele aguenta mais esse tipo de dono que é muito comum em terras brasílias, né? Continuando no EW10 versus o THP, que era o que vocês tinham perguntado, e THP a gasolina e THP Flex. O EW10, você olhando ele friamente, ele tem uma potência até próxima do THP a gasolina,
né? Números de potência e torque, né? Que são 22 kg de torque, e o THP tem 24,5, então só tem 2,5 kg. Mas a forma com a qual existe essa entrega de potência é totalmente diferente. Mesmo ele tendo comando de válvulas variáveis na admissão, ele não consegue ter aquela pujança de torque que o THP tem por conta do turbo. Então, o que acontece? É muito diferente a dinâmica de aceleração do carro, né? E aí perde, né, em números frios, né? Você imagina que um 2.0 flex com uma caixa automática de 6 marchas, ele vai fazer 100 km aí em torno de uns 11 segundos, que é um número bom para um 2.0, que é muito pesado, e a gente já vai falar disso e o porquê disso. E o THP faz em 8 segundos e meio, né? Então, assim, é muito diferente a entrega de potência e torque, tá? Ponto final. Outra característica, o 2.0 ele bebe muito mais do que o THP, tá? E mesmo o THP Flex. 308, 408 e C4 Lounge são carros pesados. Todos eles são. Você imagina que esse daqui, THP Flex, ele pesa 1.420 kg. Outro carro da categoria dele, como vão chegar o Golf, com plataforma MQB, pesa 1.200. Então, são 200 quilos a mais. O Corolla pesa 1.200 quilos. Então, aí você consegue ter uma ideia de como esse carro é pesado. Só que a versão com motor EW10, ela pesa 1.520 quilos. Ou seja, ele é ainda mais pesado do que esse THP. E a mesma coisa acontece com 408 e com C4 Lounge, que aí você beira os 1.600 quilos, o que é um valor absurdo para um sedã médio, né, em termos de peso. Só que o que acontece? Por que esses carros são tão pesados? Né? E principalmente por que o modelo 2.0 é tão pesado? Basicamente é o bloco do motor. É simples assim. O bloco ele é muito mais pesado. Por exemplo, esse bloco é de alumínio, então ele é muito mais leve do que o outro motor. Né? E com isso se intensifica a questão do consumo do carro. Vamos comparar aqui um pouquinho de AL4 e AT6 dentro do motor 2.0, né, o EW10. Em termos de eficiência, o AT6, em qualquer versão, ele sempre é mais eficiente do que a AL4. Por quê? Ele sempre tem um escalonamento melhor de marchas, são 6 marchas, né? E principalmente a marcha final do AL4, eu achava muito errado, porque o mesmo AL4 que ia para o 1.6, por exemplo, para o 207, ia para um 408. O que isso quer dizer? A marcha final, a quarta marcha do AL4, é muito curta. A gente está falando de um carro que faz 2.800 RPM a 100 por hora, o que é uma rotação elevada para um carro desses, né? É desnecessário ainda mais um carro com comandos de válvulas variáveis na admissão, então ele empurra muito bem. E principalmente um gasto de energia à toa. Tudo bem que em quarta marcha ele sempre vai estar vivo, né? Você dá um pé a mais, ele vai acelerar. Com o EAT6, no motor 2.0, a mesma coisa vale para o THP, porque a relação é igual também. São 2.200 RPM até 2016, e a partir de 2016 são 2.000 RPM a 100 por hora. Então você tem uma marcha bem mais relaxada e você economiza combustível no 2.0. Agora vamos ser simples e diretos. Manutenção de THP a gasolina e THP Flex. Isso a gente vai ter um vídeo específico falando do THP Flex, porque ele é bem diferente. Ele é muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo do THP a gasolina, em termos de manutenção e problemas crônicos. Os problemas crônicos do THP a gasolina a gente já conhece muito bem. Corrente de comando e bomba de alta. O que acontece? São carros que foram produzidos até 2015. A maioria desses carros já rodou bastante, já ultrapassaram 60, 70 mil quilômetros. Esses problemas eles davam geralmente no início. E também essa tampa aqui de válvulas que é diferente no THP a gasolina, tá? Então, o que acontece? Acaba dando falsa entrada de ar. Todos esses problemas geralmente já foram sanados pelo primeiro dono do carro, entendeu? E hoje são problemas que eles são relativamente baratos de você consertar e corrigir. Por exemplo, uma troca de uma corrente de comando de um carro desses, a gasolina,
equivale ao Flex também, mas a gasolina, né, que é o kit Flex, a gente está falando que vai ser uma troca aí em torno dos seus R$ 1.500. Para você fazer a troca da correia dentada de um EW10, que não é difícil, a gente está falando de R$ 800 a R$ 900. E é uma troca que, isso com a mão de obra e a peça, obviamente, né, rolamentos, tudo bonitinho. Porque o EW10 é correia dentada, tá? Desculpa, eu esqueci de falar isso. Então, não é tão absurdo assim. A bomba de alta que é uma questão mais complicada, porque a bomba de alta do gasolina é diferente do THP Flex. Tá? Eu já expliquei, eu vou explicar isso num vídeo específico, por conta da quantidade de pressão e tal, e os bicos injetores também, porque é um carro que bebe álcool, é diferente de um carro que bebe gasolina, né? Só gasolina. Então, o que acontece? A manutenção do THP a gasolina não é tão absurda assim. O problema é que ele precisa ter dono, né? Ele é um pouco menos permissível a maus donos e principalmente a maus mecânicos. O EW10 é um motor muito simples, ele não tem grandes problemas crônicos. Ele tem um problema meio à la Chevrolet Virus, que é vazamento de óleo na junta do cabeçote. Bobina de ignição geralmente dá problema principalmente nos modelos até 2012. Depois de 2012 a gente não tem tanto, né? Mas as bobinas de ignição geralmente dão umas problemáticazinhas, mas não é uma coisa absurdamente cara de se trocar. Né? E calço de motor porque é um carro muito mais pesado, né? E com a buraqueira ele acaba sofrendo um pouco a mais. Então assim, vamos explicar e ser diretos. Para quem serve um THP ou THP Flex e para quem serve um EW10 2.0. Se você está com o dinheiro contadinho e se você não tem um mecânico que conheça muito bem de carros modernos, e isso vale para THP, TSI, Ecotec Turbo, qualquer carro moderno, você vai de EW10, porque ele não tem nenhuma complexidade. Injeção indireta, correia dentada relativamente simples de você trocar, entendeu? É bem mais prático nesse aspecto, né? Ele aguenta mais um mecânico que não tenha tanto conhecimento dele, né? Agora, se você tem um mecânico bom, de confiança, o THP ele acaba fazendo a compensação da manutenção um pouco maior. Por quê? O que custa na manutenção a mais, ele compensa no consumo a menos. E ainda te dá um plus, que é o desempenho muito maior do que o 2.0. Mas o 2.0 é excelente, também é um baita de um motor e dá um prazer danado no carro, principalmente com as transmissões de 6 marchas. É um carro muito gostoso com o EW10, tá? Ele fica muito bom e gira alto, tá? A gente está falando de um carro que vai cortar quase 6.500. E claro, se você vai optar por uma versão manual, que é bem menos comum, né? Que aí o 2.0 com câmbio manual acabou em 2015, aí é espetacular, assim, de desempenho. Ele anda muito e é parrudo, né? Até porque ele também não tem uma relação diferencial muito longa. Então a quinta dá 2.600 a 100 por hora, então em quinta mesmo ele retoma com muita pujança. E é bastante interessante. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Para quem vale a pena um EW10 2.0, para quem vale a pena um THP Flex. A gente falou aqui um pouquinho de tudo, de história e tal. Em breve, provavelmente ali até o início de março, eu vou postar o vídeo falando a respeito das diferenças do THP Flex, principalmente em termos de manutenção e durabilidade e confiabilidade frente ao THP a gasolina, que isso é muito importante, tá? É muito importante mesmo, tá? Assim, só de uns pormenores extras, eu não sei qual carro que você vai pegar, né? Se você for pegar o EW10, os modelos feitos a partir de 2014, a linha 2014, que saíram no final de 2013, eles também têm um aperfeiçoamento de suspensão que fica um pouquinho mais suave, né? Então é mais interessante ainda. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falar a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!